A palavra que Deus deu para mim trazer hoje, para essa noite, gente, é uma palavra assim que vai nos ensinar, vai nos conduzir a um assunto, a uma atitude que muitas vezes passa desapercebida por nós e que é muito importante. Tá? Trata-se assim de como nós agimos diante das dificuldades. Todos nós temos dificuldades, não é assim? Todos nós. Todos nós passamos por tribulações nas nossas vidas, por adversidades, seja lá o nome que for, não é? Problemas. Todos nós temos. Uns mais, outros menos, uns maiores, outros menores, mas todos nós temos. Mas como nós agimos diante dessas dificuldades? Diante desses problemas que surgem em nossa caminhada. As pessoas, assim, cada pessoa tem um jeito de reagir. Na verdade, não seria nem como agir, mas como reagir. Não é? Como reagir aos problemas. Então, cada pessoa uma pessoa é diferente da outra. Então, cada pessoa reage de uma forma. Não é assim? Tem pessoas que, diante de um problema, ficam assim, muito iradas, muito nervosas, não é? Ficam revoltadas até. E muitas até, acabam assim, brigando, murmurando, falando que não deve, e às vezes até indagando Deus. Por que isso, meu Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Não é assim? Outras pessoas já reagem de outra forma, já ficam assim, desanimadas diante de um problema, já ficam deprimidas. Né? Tem pessoas que caem na depressão diante de um problema. Já ouviram alguém assim? Já conheceram alguém? Todo mundo acho que já conhece alguém que aconteceu isso. Então, não reage, não toma nenhuma atitude, se deprime, se enrola lá num cobertor, se enfia na cama e não faz nada. Fica totalmente deprimida. Mas, assim. Já outras pessoas, vocês estão se identificando aí? Já outras pessoas são mais ansiosas, né? E aí querem resolver por conta própria. Né? Vou resolver, não vou ficar esperando, não vou fazer nada, eu vou resolver, eu vou atrás. E aí, né, na maioria das vezes, acaba quebrando a cara, né, gente? Quer resolver sozinho, do jeito de cada um, do jeito dele, do jeito dela, e aí acaba quebrando a cara, não é assim mesmo? Então, como nós devemos agir? Ou qual é o certo, qual a maneira certa de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com aquilo que nós aprendemos com Deus, qual é a maneira certa de reagir diante de um problema? E a resposta, gente, para essa pergunta está numa passagem que nós vamos ler agora, que nós vamos estudar, refletir hoje nessa passagem, que está em Atos, capítulo 16. Tá? Abra sua Bíblia. Atos 16. Livro de Atos, capítulo 16. E nós vamos ler apenas 2 versículos, que são os versículos chave dessa reflexão dessa noite. Está no versículo 30 e 31, do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Todo mundo achou? Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Depois levou-os para fora
e suplicou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós nesse momento, abra nossos corações, nossas mentes, limpa, Senhor, nossa mente de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. E nos revela a Tua palavra. Mostra para nós, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar. Porque o Senhor está à frente de tudo isso. E sem a Sua ajuda, sem a Sua unção, sem a Sua sabedoria, nós não sabemos o que fazer. Então eu te peço, meu Pai querido, envia seu Santo Espírito agora, nesse momento, nessa igreja, nesse culto, Senhor. E aclara a mente, o coração de cada um que está aqui hoje, para que possam entender a sua mensagem, meu Pai. E que esse ensinamento, essa mensagem, possa frutificar em nossas vidas. Amém? Então, essa passagem, gente, de Atos dos Apóstolos, narra uma parte da jornada de Paulo apóstolo, né? Após a sua conversão, Paulo apóstolo, ele se dedicou a pregar o evangelho. Todos nós sabemos disso, né? Todos nós conhecemos Paulo, né? Que é considerado um dos maiores discípulos de Jesus. Então, ele se dedicou muito a pregar o evangelho. E, direcionado por Deus, ele foi incumbido de pregar aos gentios. Tá? Porque o evangelho estava sendo pregado até então para os judeus, né? Mas Deus direcionou Paulo para pregar para os gentios. Tá? Então, ele assumiu a missão de pregar para os gentios, aqueles que não eram judeus. Tá? Então, assim, juntamente com alguns companheiros, ele realizou muitas viagens missionárias. Mas muitas mesmo. Tá? Então, ele pregou em várias cidades da Ásia, gente. Ele andou lá pela Ásia, pregando para muita gente, para muito gentio, para judeu também. Mas vocês acham que ele foi aceito em todas as cidades? Não, não foi. Em muitos lugares, ele não foi aceito. Não foi aceito a palavra do evangelho que ele levava. E teve cidade que até expulsou Paulo, mas ele não desanimou. Tá? Porque no meio de tudo isso, teve aqueles que aceitaram a palavra do evangelho. E ele foi pregando em muitas cidades. Tá? Depois voltou para Jerusalém. E aí, então, ele quis, depois de um tempo, voltar para lá. Para esse lugar onde ele havia pregado o evangelho, né? Nessas regiões da Ásia. Porque ele queria, na verdade, verificar se aquilo que ele tinha ensinado estava sendo praticado pelas pessoas, se tinha dado fruto, né? Se aquilo que ele havia plantado, né, havia dado fruto. Então, ele quis voltar para lá. Então, ele convidou Silas, porque ele nunca viajava sozinho, sempre ia com alguns companheiros, outros discípulos. Então, ele convidou Silas para acompanhar ele nessa jornada, e junto com eles também foi Timóteo e também foi Lucas. Então, esses 4 homens de Deus começaram a se aprontar para ir para esses lugares. Só que o Espírito Santo de Deus, que direcionava Paulo para tudo que ele fazia, porque Paulo era um homem que estava sempre buscando a direção de Deus. Ele nada fazia sem a direção de Deus. Isso ele vem nos ensinando em todas as cartas, em tudo que ele escreveu, ele nos ensina isso. A sempre buscar a direção de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus impediu Paulo de ir àquele lugar.
Mas ele queria muito, era o desejo dele ir até lá. Quantas vezes nós sentimos vontade de fazer algo, de ir para algum lugar, de fazer alguma coisa, e nós somos impedidos por Deus? Já aconteceu isso com vocês? Nós precisamos ficar atentos, porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que é bom e o que não é bom. E Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Então, se Ele está impedindo, é porque Ele tem um motivo justo para isso. Então, outra vez, Paulo tentou sair para ir para lá. E outra vez, o Espírito de Deus impediu Paulo de ir para lá. Aí, então, Paulo começou a descansar. Mas ele queria saber, mas eu não vou para lá e eu vou fazer o quê? Aí ele teve um sonho. Deus deu um sonho para Paulo e mostrou para ele que queria que ele fosse para a região da Europa, lá na Macedônia. Tá? Gente, os nomes das cidades dessa época mudaram, viu? A gente fala o nome que dessa época aqui, mas mudou tudo, né? Então, Deus estava direcionando ele para ir lá. Queria que ele fosse para a Europa, para a Macedônia. Ele não tinha pensado nisso. A vontade dele era ir para a Ásia. A vontade de Deus, que ele fosse para a Europa. Mas Paulo era obediente. Paulo era submisso a Deus. Então, ele obedeceu. E aí partiram para a Macedônia, para a região da Europa. Tá? Veja bem, nós aprendemos aqui nessa pequena parte dessa reflexão que nós devemos estar sempre atentos à direção de Deus nas nossas vidas. Nós devemos aprender a ouvir a voz de Deus e a confiar e a obedecer, porque esse é o segredo das bênçãos em nossas vidas. Precisamos ouvir o que Deus está falando, precisamos confiar e precisamos obedecer. Amém? Deus não faz nada sem propósito, tá? E Paulo sabia disso. Paulo sabia, porque Paulo conhecia o Deus que ele servia. Então, eles foram para a Macedônia, e lá eles se alojaram na cidade de Filipos, que ficava na Macedônia. E ali eles permaneceram alguns dias pregando o Evangelho. Num desses dias, quando eles estavam indo para um lugar onde se faziam orações, eles viram algumas mulheres reunidas ali, né, conversando. E aí, então, Paulo não perdia a oportunidade, viu, gente, de pregar o Evangelho. Onde ele via alguém, ele já ia se achegando para falar de Jesus para aquela pessoa. Tá? Por isso que ele, né, ganhou tantas pessoas para Jesus. Ele nunca perdeu a oportunidade. Aí ele viu aquelas mulheres reunidas, conversando, e lá foi ele. Ele e os outros que estavam com ele. E chegando lá, ele começou a falar de Jesus para elas. Começou a pregar o Evangelho para elas, tá? E entre essas mulheres, tinha uma mulher chamada Lídia. E essa mulher, Lídia, ela era vendedora, ela era uma comerciante. Ela vendia tecidos de cor púrpura. Naquela época, gente, nessa época aqui, só havia tecidos brancos e bege ou marrom. Não tinha tecido colorido. Tá? Por isso a gente vê, às vezes, em filme, que eles andam aquelas batas, é sempre assim, né? Nesses tons, né? Mas essa mulher, ela descobriu esse nicho no mercado, né? Então, ela começou a vender tecidos que eram tingidos de púrpura. A púrpura é uma cor. E ela vai do vermelho até o roxo. E esses tecidos, eles eram tingidos com um molusco. Sabe o que é molusco? Era tingido com um molusco. Então, era caríssimo, gente.
Esses tecidos que ela vendia eram caríssimos. Ela só vendia, só usavam esses tecidos de cor púrpura os reis e as pessoas muito ricas. Então, vocês vejam que os fregueses dela, né, eram pessoas que tinham dinheiro. Então, o negócio dela era um negócio próspero, era um negócio bem rendável, né? Ela era uma comerciante de sucesso. Só que ela ali, ela se interessou pelas palavras de Paulo. Ela entendeu a verdade do Evangelho. Ela conseguiu compreender que, apesar de ter tudo que uma pessoa pode desejar ter, porque ela tinha dinheiro, ela tinha uma profissão de sucesso, ela tinha uma casa muito boa, mas ela não tinha Jesus. E quando Paulo começou a falar de Jesus e da salvação, né, da vida eterna, ela se interessou e ela quis isso para ela. Ela entendeu que tudo que ela tinha não era nada perto de Jesus que Paulo estava apresentando para ela. Então ela aceitou Jesus. Ela entendeu a palavra e ela aceitou a palavra do Evangelho, a palavra de salvação. E foi salva, e foi convertida. Tá? E no mesmo instante em que ela se converteu, vejam bem, prestem bastante atenção. No mesmo instante, ela decidiu a se comprometer com a obra do Senhor. Ela decidiu servir ao Senhor na sua obra. Vocês estão entendendo? Quando uma pessoa realmente se converte a Jesus, quando realmente aceita Jesus na sua vida, essa pessoa reconhece que nada vale a pena se não servir a Jesus. Que é necessário um compromisso com Jesus, para que a vida valha a pena. E Lídia entendeu isso. Então ela convidou os 4 discípulos a se hospedarem na sua casa. Veja bem. E lá, na casa dela, Paulo também pregou para a família dela. E o testemunho de Lídia, o testemunho de conversão de Lídia, fez com que toda a sua família também se convertesse. E todos foram batizados. Amém? Todos foram batizados. E veja bem, na casa de Lídia, teve início a igreja de Filipos. Lá, ela ofereceu a casa dela, para que outras pessoas fossem ouvir a palavra. E ali começou a igreja de Filipos. Tá? Aqui, então, gente, nós vemos o primeiro propósito de Deus ao levar Paulo para esse lugar. Né? A conversão de Lídia e de toda a família dela. Tá? Aí Paulo continuou pregando, continuou evangelizando, porque a pessoa, quando é obediente a Deus, gente, ela obedece o que Deus manda fazer sem indagar. Ah, mas o que o senhor vai querer fazer comigo? O que eu vou fazer lá? Para que o senhor está me mandando lá? A pessoa que é obediente a Deus, que confia no Senhor, como Paulo confiava, não indaga. Como Abraão confiou, não indaga. Para onde eu vou, Senhor? Deus mandou Abraão sair para um outro lugar, mas não falou onde era. E Abraão não indagou também, simplesmente obedeceu. Não é? Vocês estão entendendo a obediência onde chega? E Paulo também, ele não sabia, mas ele ia fazendo o trabalho dele. Então ele continuou evangelizando. E no meio dessa caminhada dele de evangelismo, apareceu uma outra mulher. Só que essa outra mulher, bem ao contrário de Lídia, era uma mulher adivinha. Ela adivinhava as coisas, né? Ela lia a mão,
ela falava do futuro das pessoas, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela era possessa por esse espírito. E ela era controlada e comandada por homens que ganhavam dinheiro com essa possessão dela. Né? Porque ela adivinhava, ela falava do futuro, ela lia a mão das pessoas e cobrava. E o dinheiro ia para eles. Então, eles estavam se aproveitando desse espírito maligno que estava tomando conta dela, levando ela a adivinhar as coisas, e estavam ganhando dinheiro com isso. Só que ela começou a acompanhar Paulo, e por vários dias ela foi atrás de Paulo, de Silas e dos outros dois, e aí ela ficava falando assim alto para todo mundo que estava seguindo eles, ouvindo eles pregarem. Ela ficava falando assim: esses homens são servos do Senhor, são servos do Altíssimo, e eles podem levar vocês à salvação. Ela estava falando uma verdade, não é? Ela estava falando uma verdade. Mas Paulo tinha discernimento. E Paulo percebeu que aquilo não estava vindo de Deus, porque ela estava possessa de um espírito maligno. Então, aquelas palavras estavam vindo do espírito que dominava ela. Com que intenção esse espírito usava essa mulher para falar isso? Com a única intenção de atrapalhar a pregação de Paulo, de impedir que as outras pessoas ouvissem o que ele estava falando. E mais, estava querendo despertar em Paulo o orgulho, a soberba, dizendo que ele era um servo de Deus que levava as pessoas à salvação. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, gente. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Com pessoas que muitas vezes chegam para a gente falando coisas, né, que nos engrandecem. E com isso, o que acontece? Deixamos de lado a glória que é para Deus. E ficamos com a glória para nós. E Paulo percebeu isso. E quando ele percebeu isso, ele foi ficando irado, ele foi ficando incomodado com aquilo. Até que chegou um dia que ele chegou nela e expulsou aquele espírito. Ele expulsou aquele espírito. Tá? E ela foi liberta. Porque era realmente um espírito maligno. Tá? Então, veja bem, nós precisamos tomar muito cuidado com pessoas que muitas vezes parecem crentes, mas não são. Parecem cristãs, mas não são. E podem nos levar a pecar. Podem nos induzir a pecar. Podem nos influenciar a fazer coisas que desagradam a Deus. Vocês imaginam se Paulo tivesse ficado orgulhoso com tudo aquilo? A glória não seria de Deus, seria dele. Vocês estão compreendendo? Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque tudo que nós fazemos, gente, tudo que nós temos, tudo que nós falamos, vem de Deus. Sem Ele nós nada somos. Nós nada podemos. Sem que Deus nos conduza. E nós temos que reconhecer isso. Tá? Nós podemos cantar com a voz mais maravilhosa do mundo, mas é Deus quem está fazendo isso. A glória é para Ele. Nós podemos pregar, ensinar da melhor maneira possível, mas é só Ele que pode conduzir a isso, capacitar a isso. A glória é dele. Vocês estão compreendendo? Precisamos ficar atentos a isso, para que a gente não caia nessa armadilha do inimigo. E Paulo não caiu. Ele repreendeu e expulsou aquele espírito maligno. Só que aí veio a consequência, né? A retaliação. Os homens que ganhavam dinheiro com ela se revoltaram contra Paulo e Silas, porque eles deixaram de ganhar dinheiro. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram Paulo e Silas, arrastaram ele lá para a praça lá da cidade, onde tinham umas autoridades, e ali eles acusaram Paulo e Silas de estarem promovendo desordem
entre os romanos. Ali era perto de Roma, tinha muito romano ali, tá? Então, eles foram acusados de promover desordem na cidade. E aí, o que aconteceu? As autoridades mandaram tirar a roupa deles, açoitaram eles, bateram neles e depois levaram eles para a prisão. Eles foram presos. Tá? Aí estava iniciando o processo do propósito maior que Deus tinha para com Paulo e Silas ao levá-los para esse lugar. Lá na prisão, eles foram colocados num lugar onde eram colocados os presos mais perigosos. Ali eles foram algemados nas mãos e nos pés, num tronco, para que eles não se movessem. Eles colocavam um tronco entre as duas pernas e algemavam, para que a pessoa não pudesse se mover. Ali eles estavam com fome, feridos, sangrando, presos, vigiados por um carcereiro que tinha ordem de não tirar os olhos deles, para que não fugissem, também não podia fugir do jeito que estava. Né? Mas eles estavam ali. Só que eles não se revoltaram. Eles não reclamaram. Eles não lamentaram. Eles não indagaram a Deus. Vejam bem, eles estavam fazendo a coisa certa, pregando a palavra de Deus. E tudo estava dando errado para eles. Mas eles não indagaram Deus. Sabe por quê que eles não indagaram Deus? Porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Eles confiavam no Deus que eles serviam. E eles tinham certeza de que Deus jamais os abandonaria. O que nós faríamos nesse lugar, no lugar dele? O que nós faríamos, ou o que nós fazemos, quando a gente está numa situação difícil de ser resolvida? O que nós fazemos? Eles oraram e cantaram louvores. Eles oravam em voz alta e cantavam louvores a Deus. Foi assim que eles fizeram. Oravam e oravam por todos aqueles presos que estavam ali também. E cantavam louvores a Deus. E aquilo foi mexendo com os outros prisioneiros. Porque eles começaram a ouvir a oração de Paulo. Eles começaram a ouvir o louvor de Paulo. E aquilo foi tocando no coração deles. Como que pessoas que estão ali, né, presas injustamente, machucados, amarrados, sem poder se mover, sem poder comer, sem poder beber água, e ainda ficavam adorando a Deus? Que Deus é esse? É o Deus que nós servimos. Você é capaz de adorar a Deus no meio de uma circunstância dolorosa na sua vida? Você já foi capaz de adorar a Deus? De confiar nos propósitos dele? De reconhecer que ele é soberano e que ele tudo pode, tudo faz? É isso que Paulo está ensinando para nós nessa palavra. E de repente, porque quando nós fazemos a coisa certa, quando nós agradamos a Deus, Deus age a nosso favor. Quando nós confiamos, Deus dá a resposta. E Deus se moveu naquele momento. E Deus provocou um terremoto naquele cárcere, naquela prisão. Um terremoto que veio e abalou todos os alicerces da prisão. Que soltou todas as correntes. Que abriu todas as grades. Todos os presos foram libertos.
Deus agiu, vejam bem como Deus age. Não foi apenas para Paulo e Silas que estavam lá, mas para todos. A bênção alcançou todos. Porque eles deram ouvidos ao que Paulo estava orando e cantando. Só que ninguém fugiu. Ninguém saiu da prisão. As portas estavam abertas. As correntes estavam no chão. Mas ninguém saiu. Os presos vieram e se prostraram e se sentaram ao redor de Paulo e Silas. Porque eles queriam ouvir mais daquele Deus. E o carcereiro? O carcereiro, quando viu aquilo, se apavorou, gente. Porque ele sabia que se as autoridades soubessem que um preso tinha fugido, ele seria morto. O castigo dele seria esse. Então, o que ele fez? Ele chegou lá apavorado de ver tudo aquilo, ver as portas abertas, os presos sem algemas, sem correntes, tudo revirado. E aí o que ele fez? Ele pegou a espada dele e falou: vou me matar. Antes que venham me matar, que eu mesmo vou me matar. Mas Paulo não permitiu. Paulo disse a ele: não faça isso. Nós estamos todos aqui. Ninguém saiu. Quando ele viu isso, esse carcereiro se dobrou diante de Deus. Ele reconheceu a soberania do Deus que Paulo estava pregando. E aí foi que nós chegamos nesse versículo, quando ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua família. E ele se converteu. E o testemunho dele de conversão fez com que toda a família dele também se convertesse. Vocês estão prestando atenção? Como é importante o nosso testemunho de vida? Como é importante a gente testemunhar na nossa vida aquilo que Deus fez em nós? Como você tem agido na sua família? Diante da sua família? Você tem problemas na sua família? Você tem alguém na sua casa que não é convertido ainda? Que você quer muito que se converta? Que você quer que venha para Jesus, que venha para a igreja com você? Mas como tem sido o seu testemunho na sua casa? Você tem testemunhado para essas pessoas o que Deus fez na sua vida? O que Deus faz na sua vida? Você tem agido assim? Ou você tem criticado essa pessoa? Veja bem, o testemunho de Lídia fez com que a família se convertesse. O testemunho do carcereiro fez com que a família se convertesse. E lá para trás, o testemunho de Zaqueu fez com que a família dele toda se convertesse. Como é importante o nosso testemunho de vida, gente. Como é importante a gente testemunhar e mostrar para as outras pessoas aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Como é importante isso. Mostrar que nós obedecemos, que nós cremos, que nós confiamos no Deus que nós servimos. Que nós aceitamos a soberania dele e somos submissos à sua vontade. É isso que vai fazer com que as outras pessoas busquem a Jesus também. Entendam isso, tá? Entendam isso. Você quer que a sua família venha para Jesus? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos, você quer? Então, testemunhe diante deles. Seja um bom testemunho. Mostre aquilo que Deus faz, tá? Entenderam? Quando nós buscamos, gente, um relacionamento profundo com o Senhor, sendo obedientes à sua vontade, tá?
Deus, Ele nos aprova. Deus nos aprova, gente. E quando Ele chega, pensa bem nisso. Quando Deus chega, Ele não precisa provocar um terremoto. Mas quando Ele chega diante de nós, as correntes se arrebentam e caem. As portas se abrem, gente. As correntes do vício, as correntes da mentira, as correntes do ciúme, as correntes da incredulidade, as correntes da falta de vontade de servir a Deus, as correntes do comodismo, das desculpas que a maioria dá para não vir servir a Deus. Essas correntes são quebradas quando Deus chega em nossas vidas. As portas são abertas. São abertas portas de trabalho, de emprego. São abertas as portas de relacionamento. Quando Deus chega. Mas para Deus chegar, nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Não basta apenas você vir à igreja, você participar dos cultos, você ler a Bíblia, você orar. Você tem que buscar mais. Você tem que ir a lugares profundos. Os pescadores, os apóstolos, os discípulos de Jesus, só conseguiram a pesca milagrosa quando eles foram a lugares profundos. Aquilo é uma analogia que Jesus fez. Eles só receberam a bênção quando eles obedeceram a Jesus e foram para lugares profundos no mar. Nós precisamos buscar mais profundamente conhecer a Deus, para que possamos ser íntimos dEle, para que possamos ser amigos dEle. Vocês estão entendendo? Era assim que Paulo era, amigo de Jesus, íntimo de Jesus, obediente a Jesus, submisso a Jesus. Por isso as bênçãos aconteciam, tá? Acreditem, Deus pode provocar um terremoto na tua vida, na tua casa, no meio da tua família, se você confiar e obedecer.